sobre esse povo de Israel, do Egito, essa opressão que eles tiveram, né? Basicamente o libertador Moisés nascendo e tudo mais. Mas eu queria começar com uma analogia, trazendo um pouquinho sobre a questão do Egito, porque eu não sei vocês, mas sempre tem um lugar que o pessoal, que às vezes foi muito bem acolhido, foi muito bem recepcionado, só que hoje sufoca. Às vezes é um lugar que aprisiona. E eu falo muito isso porque isso tem muita relação com o trabalho, né? Então, muito se fala da galera que começa um lugar, acha que é o melhor lugar e depois vê que o lugar é tóxico, né? Essa palavra que tá na moda, tá um lugar meio tenebroso. E, basicamente, o Egito ele foi tenebroso, foi tóxico, né, para o povo de Israel. E com uma relação que começa bem e termina ruim, né? Termina com dor, termina com sofrimento, onde o refúgio acaba se tornando o próprio cativeiro, né? Só que tem um ponto importante, que mesmo tendo essa realidade, Deus, o tempo todo, estava vendo tudo isso. O tempo todo estava com o pessoal. E queria entender de vocês, gente. Já tiveram, não só em lugares, né? Mas já passaram por alguma fase que parecia, vai ser bênção, um negócio vai ser bom demais, e depois virou opressão, virou um negócio tóxico. Cara, eu acho que eu vou de encontro com ambiente ou situação. Legal. Mas eu já tive, assim, pessoas, amizade. Eu, às vezes, tive ansiedade de ter aquela amizade, de estar perto daquela pessoa, e depois que eu estava com aquela pessoa, eu tive aquela amizade, era uma pessoa que não acrescentava nada na minha vida, era uma pessoa totalmente tóxica, falta de respeito, e eu precisei me afastar. Então, eu não tenho, assim, na memória alguma coisa ou lugar, mas eu tenho, assim, memória de estar perto de pessoas que eu achei que seriam boas para mim, mas que eram, para mim, cara, se tornou uma opressora, né, assim, usando essa palavra. Eu acho que eu pensei muito nisso, cara, até pensei em falar na hora que não tinha passado, mas ouvindo você aqui agora, eu acho que para mim foi o trabalho. Esse cara, gente, pra quem não sabe, esse cara trabalha comigo. Então calma aí, ele vai mandar uma dessa, eu ia falar isso. Amanhã eu tô na rua. Não, mas assim, eu sempre quis trabalhar na área da saúde. E é algo que, assim, quando eu entrei, pra mim era a maior bênção. Eu saía de lá, assim, no começo, cheio. Falava, cara, tô fazendo o que eu quero, tô ajudando pessoas, top. Só que foi dessa... Igualzinho na história aqui. Como foi passando o tempo, o que me custou foi muito maior. Porque me custou o sábado. E aí eu comecei a ir, aí começou a ficar ruim. E aí, assim, não ficou legal, acabei abrindo mão. E hoje tô bem melhor do que antes. Amém, cara, que legal. Vendo aí, não, achei que ele vai falar, né? Uma coisa desse. Cara, eu tô no mesmo pegada que o Danilo. Eu não me lembro de ter passado por isso. Devo ter passado. Eu acho que a gente tá durante a vida aí, a gente passa por alguns momentos a gente passa por isso, né? Mas agora não me vem à mente algo parecido com isso aí, não. Não, porque assim, eu tenho, assim, eu acho que a intenção, mesmo que a minha, a gente deve ter sim passado por lugares que não seriam bons pra gente, mas é que pra mim não foram marcantes porque eu não permaneci lá. Então teve a minha fase, né, da rebeldia da vida, onde eu frequentei lugares que eu não deveria, mas, cara, foi uma vez. Aí eu ia pra um lugar, cara, não é pra mim, mesmo fora dos caminhos de Deus, então... teve, mas não permaneceu. Agora, que nem eu descrevi aqui, a questão da amizade foi mais marcante. Porque eu olhava aquela pessoa e falava, cara, muito legal, vou me aproximar. Pô, vai ser legal fazer parte da roda de sociedade. Que legal. E, cara, e você vê que a pessoa não era aquilo. Você fala, cara, não, peraí, mano. Como assim? E isso marcou porque se tornou duradouro. E trazendo aqui, já pegando um gancho do que o Vitor trouxe pra gente sobre o Egito, o Egito ele tem uma história, né? Você vê que legal ali, após a morte de José, o que acontece com o povo de Israel? O povo de Israel ele se prolifera muito, cara, cresce demais, ele se torna um povo forte. Até porque tinha uma profecia para que isso acontecesse, né? Exatamente. Então não era do nada, era profético. Sim. Que isso realmente acontecesse. E eu achei interessante, assim, eu até grifei, falei, cara, eu preciso falar isso, porque eu mesmo não sabia.
Mas quando eles foram para lá, eles eram 70. Era 70. E aí, quando José morre, eram cerca de 600 mil. 600. E aí a gente tem que lembrar que naquela época não se contava nem mulher nem criança. Exatamente, exatamente. Por isso que Então- os historiadores gostam de ressaltar que a liderança de Moisés, né, tem uma referência muito grande que depois de Jesus, fala, se tratando de liderança, você aí que tem empresa, que gosta desse universo executivo, depois da liderança de Cristo, tem Moisés, cara. É estimado aproximadamente 5 milhões de pessoas. O cara liderou. Depois teve que vir um sogro ali para poder ajudar, né, e organizar o negócio, mas é bem isso aí.